Muito bem, nós estamos numa sequência de estudo e hoje é o nosso 10º estudo já. Puxa, passou rápido mesmo, hein? E, e nós, no último estudo, falamos sobre um assunto muito importante, que é sobre o que a Bíblia diz a respeito da morte, né? Falamos algumas coisas, é um assunto muito intenso, né? Intenso até certo ponto polêmico, mas enfim, trouxemos alguns subsídios ali para que a gente possa ver na Bíblia o que a Bíblia fala a respeito daquele assunto. E, uma vez entendido isso, uma vez que nós já estudamos aí que Jesus vai voltar, e uma vez que nós vimos aí o que vai acontecer com a volta de Jesus, aquela questão das duas ressurreições, a primeira da vida, a segunda do juízo, né? Nós vimos que entre as duas tem uma coisa chamada milênio, que a gente já viu também o que ele significa, né? Para que ele serve, o que vai acontecer durante esse período de 1000 anos. E finalizando o período de 1000 anos, acontece, então, o juízo, e depois do juízo, o que acontece? Aí se materializa aquilo que hoje para nós é uma grande esperança, que é a vida eterna, né? A vida eterna em algo que a gente pode denominar como a nova terra, que seria ou é o título desse nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos transitar aí por alguns versos aí, principalmente do livro de Isaías. Vamos começar aí com o texto da carta de 2 Pedro. Vamos trabalhar alguns textos aí de Apocalipse, né? E a gente vai ver alguns detalhes a respeito dessa nova terra. O que faremos, como ela será, quem entrará, quem não entrará, e assim por diante, tá bom? Então, de cara, eu já convido a você que está aí, que pode, que tem a condição de abrir a sua Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 13. Eu também vou fazer isso, tá? E aí a gente vai começar a transitar aí pela palavra de Deus e começar a falar sobre essa grande expectativa, né? Que é a eternidade, a nova terra, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? 2 Pedro, capítulo 3, vai ficar lá perto de Apocalipse, é verso 13, né? O que está escrito aqui na minha tradução? Diz assim, na minha tradução não. Gil, como é que está na sua tradução aí? O que está escrito aí nesse verso, por favor? Opa, vamos lá, Fábio. Diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Olha só, nessa segunda carta de Pedro, ele já demonstra em seu coração a expectativa, a esperança, né? Ele fala assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos. Pô, se Deus promete alguma coisa, certamente ele vai cumprir. Já começa por aqui, né? Nesse verso. É, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Essa promessa de Deus, baseada em que será que Pedro escreveu isso na sua segunda carta, esse verso? Você sabe baseado em quê? Baseado na profecia de Isaías, que justamente Deus prometeu lá em Isaías, e é por isso que eu te convido a ir lá para o livro de Isaías, capítulo 65. E aí nós vamos ver o porquê que Pedro colocou esse verso aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 13. Então vamos lá para Isaías 65. Isaías, capítulo 65. E eu estou aqui procurando, estou perto. Cheio. Então vamos começar pelo verso 17. Olha o que está escrito aqui no verso 17 do capítulo 65. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Quem que cria esse novo céu e a terra? O mesmo Deus que um dia criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas e tudo que neles há, né? Conforme estudamos já aqui. Esse mesmo Deus fala assim: eis que agora eu crio novos céus e nova terra, ou recrio essa terra e esse céu, né? E olha só a promessa aqui de Deus: e não haverá lembrança das coisas
passadas, sabe essa tristeza, essa coisa, pai que perdeu um filho, né, Gil? Pessoas que passaram por diversas situações assim extremamente indesejadas, isso acabou. Lá no Novo Céu, Nova Terra, Gil, a gente não vai lembrar dessas dores, dessas aflições, amém? Por isso, não tem mais raiz do mal, não tem, nem na nossa própria lembrança. É o que Deus nos promete aqui. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Olha só, será deletado, sabe? Acabou o sofrimento, nem pensamento isso não vai existir. E olha, e ele reafirma isso no capítulo 66, no verso 22, que está escrito o que ali? Porque assim como os novos céus e a nova terra, que eu hei de fazer, e hoje ainda ele não fez, ele vai fazer ou refazer quando acabar o milênio, certo? Que daí ele desce fogo do céu, consome pecado e pecador, né? Pecado e pecador, né? Aqueles que não se arrependeram, que não aceitaram Jesus como seu Salvador, então esses são eliminados. E aí, diante dessa terra descontaminada pelo fogo do céu, do juízo, pelo fogo eterno do juízo, não, lembra que eu falei, não que o fogo é eterno, mas as suas consequências são eternas, porque ele elimina o mal, o pecado, como a gente costuma dizer, pela raiz, queima, para nunca mais existir. E aí refaz os novos céus e a nova terra. E ele diz assim, ó, vou começar de novo o verso 22 do capítulo 6, 66. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade. Prepara aí para mim, Gil. Prepara aí, Gil. Você me ajuda aqui. Assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. É, Amém. o seu nome, o meu nome está nas mãos de Deus. É isso aí, o seu nome e o meu nome. É ele que está falando aqui. É ele que está falando. Então, é, será que será que temos aqui nesses três versos lidos, tá certo que segundo o verso que lemos lá em 2 Pedro, ele é vamos dizer assim, a, a reconfirmação do que está aqui em Isaías, né? Ele apenas cita lá, porque a promessa já foi feita e Pedro conhecia essa promessa. Pedro conhecia, tanto é que ele registrou na segunda carta esses versos, essa promessa aqui, que um dia deixará de ser promessa e se tornar uma realidade. Agora, já que estamos aqui no capítulo 66, aberto aí, que foi o último texto do verso 22 que lemos, aqui no verso 23 já nos dá uma dica do que faremos nesse lugar. Algumas coisas acontecerão nessa nova terra. Aqui no verso 23 já fala, já nos esclarece alguma coisa. Olha o que está escrito assim, ó. Verso 23, e de uma festa de lua nova a outra, olha só, de um sábado a outro sábado, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Olha que coisa interessante. A gente vai estudar mais para frente a questão do sábado, né? A gente vai chegar lá, a gente vai estudar. Mas olha aqui, ó. Quando Deus promete a eternidade, e ele diz que lá na eternidade vai continuar existindo o sábado de adoração. E ele fala de um sábado, outro sábado, toda a carne virá me adorar. Por que, que toda a carne virá adorar a Deus? Porque nós estaremos livres, nós não estaremos presos a esse mundo só. Na eternidade, a gente vai ter acesso a outros mundos. Você vai poder visitar outros mundos. Mas quando chegar o dia do Senhor, na eternidade, a gente volta para fazer aquele belo culto de sábado. E agora não mais o pastor Benhur, não mais o ancião Fábio, o irmão Gil, a Drica e outros mais. Não, não mais ele. Não é. Quem vai pregar é o Senhor. Aí, uma hora vai ser o pai, outra hora vai ser o filho, quem sabe os anjos, né? E nós estaremos lá. É o que está dizendo aqui, ó. Na eternidade haverá adoração. Haverá adoração. Olha que coisa. E as pessoas ainda brigam e discutem se é válido o dia de adoração de sábado aqui na Terra. Se ele foi instituído lá na criação, e Deus está falando aqui que na eternidade ele também será considerado
Então, por que que entre esse meio de termo aí entre criação e eternidade, por que que ele deveria de ser deixado de ser observado? Não dá para entender. Fecho aspas. O que mais que nós faremos no novo céu e na nova terra? Olha o verso 21 aqui, ó. Também deles, perdão, o verso 21 é do capítulo 65, tá? Volta aí, capítulo 65, verso 21. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, na nova terra não vai pensando que é só brisa e redinha, não. Nós vamos trabalhar, nós vamos construir, quem sabe, olha, eu quero fazer aquilo é diferente aqui, essa casa. Eu já enjoei, já estou há 700 anos morando nessa casa aqui, agora eu quero construir uma outra aqui. Quem sabe será isso, né, Gil? E aí ele fala assim, ó, vocês vão construir a casa, vão plantar vinhas, vão comer dela. Verso 22 diz assim, ó, não construirão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Ele está dizendo assim, ó, não é que nem hoje, que a gente trabalha uns para os outros. Não, não, não tem mais essa necessidade. A necessidade vai ser atender às suas próprias expectativas. Não, eu quero fazer algo diferente. Eu tenho tempo, eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho tudo à minha disposição e tudo perfeito. Vou recriar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É algo maravilhoso, né? É uma linguagem humana aqui que nós estamos tentando trazer para que você imagine a grandiosidade que vai ser a eternidade, né? Não tem canseira, né, Gil? Não tem no final do dia ali, ai, tá doendo minha coluna, minhas pernas, meu braço, meus pés e tudo que eu lembro aqui do meu corpo dói. Hoje dói. É, lá não vai ser assim, né? Olha só que coisa mais linda. Eu quero também considerar agora, perdão, Apocalipse capítulo 21. Vamos para lá. Apocalipse capítulo 21. Olha o verso 1 já aí, o que que diz ele aqui, ó. O verso 1 e 2, vamos lá. Eu vi João falando da sua visão, né? Vi novo céu e nova terra. Olha que privilégio que Deus deu a João. Mostrou para João como seria esse novo céu e na nova terra. E ele diz assim, ó, pois o primeiro céu e a primeira terra, que é esse que eu e você conhecemos, né? Esse céu e essa terra vai passar, e o mar já não vai mais existir. Não vou entrar nos pormenores aqui do que quer dizer o mar, aqui tem várias possibilidades aqui, mas enfim. Verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Né? Então, olha a visão dele, para ele mostrar o quão lindo é, ele usa essas palavras humanas, né? Uma noiva vestida para o dia do seu casamento, né? Que representa, assim, a maior perfeição, né? A noiva escolhe o seu melhor vestido, a sua, os seus melhores adereços ali para que ela fique linda, né, para o seu esposo. E aí João usa essa linguagem, né, essa linguagem para descrever a perfeição, vamos dizer assim, e a beleza desta cidade. Se nós formos aos versos 12, 14, nós vamos ver algumas coisas. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Verso 12. Fala, aqui, ó, fica um exercício de casa, aí do verso 12 aí, ou do verso 10 em diante, até o verso 22, até o verso 27. Aqui tem uma descrição da cidade. Fala sobre as muralhas, sobre as 12 portas. Fala que não precisa mais de sol, porque agora a presença de Deus ilumina aquela cidade. Fala, fala a respeito do rio, de um rio que corta a cidade. Olha, coisa mais linda. Fala dos elementos, né, que ele
descreve numa linguagem humana, né? Zafira, rubis, diamantes, berilo, né? Ele vai usando uma linguagem humana para tentar descrever o quão lindo é essa cidade, né? Essa nova terra. Agora, importante também é nós, nesse momento, vermos o que a Bíblia diz, sabe, Gil, sobre, infelizmente, tá? A gente tem que ficar sabendo, né? Sobre o que ela fala de situações ou escolhas de filhos de Deus que, infelizmente, não vão poder desfrutar dessa grandiosidade, dessa maravilha. E a Bíblia fala, expressa explicitamente a respeito disso. Eu quero começar. Não, já que estamos aqui em Apocalipse, vamos aqui no 21 mesmo. Vamos ver aqui o verso 8 e o verso 27 depois. Ó, o verso 8, o que que diz? Gil, você pode ler para mim o 8 aí? Faz favor. Posso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Viu? Então aqui começa, a gente vai ler alguns textos, não vai ser somente este, para que fique bem registrado, que Deus construiu, ou Deus vai construir essa nova terra, Deus sonhou com essa nova terra, é para todos, é para todos. Só que, infelizmente, algumas pessoas fazem algumas escolhas enquanto passam por essa jornada chamada vida, que não condizem com essa nova terra. E aí, se a pessoa está apegada a certas coisas e lá não vai ter espaço para isso, ela não vai ser feliz. Ela não vai ser feliz, né? Então, uma pessoa acostumada com violência, lá não vai ter violência, ela não vai ser feliz porque ela gosta de viver no meio da violência. Imoralidades, feitiçarias, não tem como adorar a outros deuses, lá só tem um Deus, porque só existe um, então não vai ser feliz, né? Aos incrédulos que não creem, ele vai chegar lá, mas eu nunca criei nisso, isso não faz sentido para mim, né? Não dá para levar. Agora veja o verso 27 também, Gil. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ok, impuro, o que quer dizer impuro? Obviamente, o que não é puro. Puro o quê? Que não vem da palavra de Deus, né? É, Deus declara o que é puro, né? E aí vem muitas coisas que a gente pode encaixar aqui dentro dessa pureza, né? Vai desde sentimentos até ações, né? Então, escolhas, né? Então, aquilo que não for de acordo com a vontade de Deus se torna impuro, né? Agora, isso aqui é um outro, outro sermão que já está pronto, eu não tive coragem ainda de pregar. É que Deus não mandou ainda. Preste atenção nesse sermão, está aqui, ó. Essa última palavra, aqui, ó, nele não entrará nada impuro, nem que pratica abominação e nem mentira. Mentira. Tem um sermão que fala sobre mentira. A gente, às vezes, brinca com isso, mas a gente vai ver quantos textos falam a respeito disso. Mentiras. Mas somente os escritos no livro do Cordeiro. Mais para frente a gente vai estudar como é que é esse livro, como é que faz para escrever o nome nesse livro, porque ó, o novo céu e a nova terra é para quem está registrado no livro do Cordeiro. Então fica aí, vai chegar o momento desse estudo aqui para nós estudarmos isso daqui, tá? Vamos para 1 Coríntios? Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. Os Evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos primeiro o verso 9 e também o verso 10. Olha o que está escrito aqui. Acompanhe. Ou vocês não sabem, olha o puxão de orelha de Paulo aqui, ó. Será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
E ele fala: não se enganem, não se engane. Aí ele começa uma lista aqui, ó. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Não entra, entendeu? Mas espera aí, Fábio, espera aí, como é que é essa história? Então Deus não ama o ladrão, o avarento, o afeminado, o homossexual? Opa, ama, e é por isso que ele quer trabalhar no coração e transformar essa pessoa. Olha o que ele diz aqui no próximo verso, só para fechar isso aqui, porque isso aqui é polêmico, né? Aí, o verso 11 diz o quê? Alguns de vocês eram assim. Olha aí, ó. Ele está falando para o público, falou, tem aqui gente aqui que era homossexual, mas hoje não é. Era assim. Mas vocês foram lavados. Olha lá, vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus. Então, tem solução para o mentiroso, para o ladrão, para o idólatra, para o assassino, para o homossexual, para todos. Jesus morreu por todos. Só que tem que lavar as suas vestes e tem que se santificar em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem o poder para isso. Tem o poder para isso. Vamos também ao verso capítulo 22, perdão, capítulo 22, lá de Apocalipse, que eu esqueci de falar. Volta lá, não custa nada, vamos lá. Vamos aqui para manusear a Bíblia mesmo. Volta em Apocalipse 22, que eu esqueci aqui de falar do verso, deixa eu ver aqui, verso 15. É, fora, Gil, lê para nós esse verso, por gentileza. Opa! Eu comento. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Muito bem. Está aqui. Está muito claro. Feiticeiros, impuros, assassinas, idólatras e todo aquele que pratica o que, Gil? A mentira. Viu? Eu só estou dando uma pincelada aqui, uma pinceladinha aqui nesse sermão. Ei, só um adendo aqui, tá? Muitas traduções, a maior parte delas está cães. Quando fala em cães, não é o animal, não é o cachorro, tá? Não vai, né? E alguns ficam, amam os animais, mas como assim? Deus não. Não, não é os cães. Cães ali, na linguagem popular da época, é pessoa que não presta, pessoa vil, entendeu? Mas é um cachorro esse cara, entendeu? Não é, entendeu? Então, é nesse sentido, tá? É nesse sentido. Muito bem. E mais que nós podemos explorar aqui? Vamos ver mais algumas coisas aqui, já que estamos em Apocalipse, vamos voltar para o verso 4. Nós estamos vendo ainda o que lá não vai ter. Olha o que mais não vai ter aqui, Gil. E ele lhes enxugará do olho toda a lágrima, e já não existirá o quê? A morte, nem o luto, nem o pranto, nem a dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Não vai ter lá o mentiroso, mas por outro lado também não tem mais a morte. Não tem mais o pranto, não tem mais dor. Olha que beleza? Também não tem mais lá. Né? Amém. Eu consegui ler, fazer a leitura labial do Gil ali, né? Não vai ter. Olha o que diz o capítulo 7 agora de Apocalipse, o verso 17. 7:17. Gil, pode ler isso para nós aí. Pois não. 7:17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Olha aí, ó, o que não vai ter? Não vai ter. Mais um texto falando o quê? Não vai ter mais lágrimas. Quando fala Jesus vai enxugar as lágrimas, não é que ele vai vir com um lencinho, não. É que elas já não vão existir. Ele vai tirar aquilo que produz lágrimas, né? Então, dor, tristeza, separação e tudo mais. É isso que Deus vai fazer. Mas, por outro lado, ainda usando esse verso aqui, não vai ter lágrimas, mas vai ter fontes de água viva. Eita, essa fonte é Cristo Jesus. Amém. Vamos lá para Amém. voltar para Isaías. Eu falei que nós ia trabalhar bastante com Isaías hoje. Vamos voltar lá.
porque nós estamos vendo agora o que vai ter, o que não vai ter nos versos da Bíblia aqui. Isaías 65, vamos lá. Oh, meu Deus do céu, passo para cá, passo para lá, tá difícil aqui. 65, encontrei aqui. Glória a Deus por isso, né? Verso 17, Gil. Opa, vamos lá. Ah, É, verso Verso 17, vamos lá. Relembrando, nós já lemos ele, mas vamos ler de novo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ok? Não haverá também lembrança das coisas passadas. Não vai haver mais isso. Sabe, essas coisas tristes aí que passamos, não vai haver. Olha o 25, verso 8. 25, verso 8 aqui, Gil. Olha quantas vezes, né, a gente fica muito com Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que Deus vai enxugar as lágrimas, mas olha, não é só lá que fala, olha aqui, ó. Pode ler, Verso Jesus. 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor falou. Porque o Senhor prometeu, isso vai acontecer porque o Senhor prometeu. Ah, que coisa maravilhosa, Gil. Você está vendo? Está vendo a preocupação de Deus com as suas lágrimas, com as minhas lágrimas? Né? Porque hoje eu posso estar falando para pessoas aí que estão até acompanhando, mas que estão sentidas, que estão talvez passando por momentos difíceis. Talvez não agora, daqui a pouco. Infelizmente, todos nós estamos acometidos em passar por situações difíceis. E esses versos aqui, esse estudo, ele serve de conforto. Isso tudo vai ter um fim. A nova terra que Deus tá prometida aqui e ela vai se cumprir. É isso aqui. Acabou dor, acabou pranto, acabou. Não vai ter mais lembrança de todas essas mazelas desta vida aí, né? Muito bem. Capítulo 35, Gil, vamos para o capítulo 35, vocês que estão me acompanhando, versos 5 e 6. Olha só, vai lá, Gil, com fé e vontade. 5 e 6. En- Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua de mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha só, não tem mais essas mazelas aí, o coxo vai andar, não tem mais surdo, não tem mais cego, não tem mais manco, não tem mais cara que não ergue o braço assim, acabou, não tem mais careca, ô Gil, não tem mais isso tudo. Isso tudo está eliminado para a honra e glória do Senhor. Olha o verso 9 e 10 aí também. Vamos a 9 e 10. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Hein? Até os Sim, animais serão transformados. O leão não é mais feroz, né? É aquela velha, gostosa imaginação que às vezes a gente faz com as crianças, né? De poder brincar com a jubinha do leão lá, né? Sem perigo algum ali, né? Aí dá para brincar com o bichinho, né? Olha só, é, alegria eterna coroará a sua cabeça, alegria eterna. Ué, cara, se a gente não consegue entender isso aqui, não consegue. Vocês vão ficar tomados de júbilo, olha só, de júbilo e alegria. De você vai fugir a tristeza e o gemido. Não tem, já era. Que coisa maravilhosa, gente. E meus irmãos que estão estudando aí comigo, né? Que bênção tudo isso daí. Muito bem. É, Olha o verso 25 do capítulo 66. Falei que nós ia brincar bastante com Isaías hoje. Vamos aqui ver o verso 25 aqui. 24. Não, deixa eu ver aqui. Não.
66 até o 24. É, deixa eu só ver aqui. 65, capítulo 65, verso 25. Isso aí, não é 66, é 65, verso 25. Esse mesmo. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, pois será a comida da serpente. O pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo nome, monte, diz o Senhor. Amém. Mais um texto que fala aqui ó, sobre a transformação da natureza aqui dos animais. Ó. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, como fora no início, né? Essa questão dos animais comerem outros animais, isso foi por causa do pecado, né? Todos participavam do mesmo alimento, né? Até Adão e Eva, né? Era frutos e que dão sementes, raízes, e era isso daí, não tem outras coisas, né? E vai voltar a ser assim. Não se fará mal nem dano algum, nem, não haverá mais nenhuma situação desse tipo aqui, né? E para quem que Deus preparou essa cidade? Hã? Vamos lá para Paulo de novo, 1 Coríntios? Vamos ver para quem que está preparada essa cidade? Perdão, 1 Coríntios 2, verso 9. 2:9. 2:9. Posso ler? Mas como Só, está espera- escrito. Ah, tá. só um minutinho, Gil, porque como eu acabei de falar, talvez alguém esteja procurando aí, é na Sim. carta de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Vamos lá, Gil, pode mandar bala. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, isso tudo está preparado e é para aqueles que o amam. Mas é um amor que vai te levar a um compromisso. Não é amar de dizer eu te amo. Eu tenho uma encrenca com isso, talvez para justificar o meu ser, que é meio fora do padrão. Eu tenho muita dificuldade de falar eu te amo. Tenho muita dificuldade de falar eu te amo, porque na minha vida eu nunca escutei isso do meu pai, ou da minha mãe, eu acho que eu escutei algumas vezes, mas do meu pai nenhuma vez. Então, não estou justificando isso, mas é o meio que eu cresci, alemão e tal, mais duro, mais no olhar, mais no gesto, né? E eu aprendi que a demonstração de amor não tá. É importante falar, principalmente para as mulheres, eu sei, a maioria que está me assistindo aqui é mulher e vai defender isso, eu sei que é importante. Mas mais importante do que falar é demonstrar esse amor com ações, com escolhas, com respeito. É isso, é assim que se mostra o amor. Então, quando esse verso fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ele está falando assim, olha, quem vai estar e herdar essa promessa é aquele, não que me diz Senhor, Senhor, porque que está escrito lá que Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando você ama de verdade, você se submete. A gente, como pecador, a gente não gosta desse negócio, né? Quando vai lá para 1 Coríntios, que fala lá que a mulher deve ser submissa ao seu marido, elas ficam loucas. Elas têm vontade de rasgar essa página da Bíblia. Mas é porque os nossos ouvidos pecadores vê submissão de uma forma, num padrão diferente do que Deus tem a trazer, né? Submissão é a expressão máxima do amor e do respeito e assim da confiança, né? Você então se submete. Se a pessoa falou você tem tanta confiança, e acabou, entendeu? Então é esse tipo de amor que nos leva a viver de acordo com os ditames, vamos dizer assim, os preceitos de Deus, né? Então, para esses está isso preparado, né? E aí, por fim, eu quero ver a marca
daqueles que amam Jesus, tá? E este é o último verso que nós vamos ler hoje. João capítulo 14, verso 15. Eu vou encontrar aqui, você também, João capítulo 14, verso 15, porque acabei de ler ali que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora vamos ver o que é amar, qual que é a marca deste amor. Vamos ver aqui, João, Jesus falando, tá? Viu, Gil? É Jesus falando, viu, Gil? E sim. João Uhum. 14, verso 15. Estou achando aqui, achei a página, está aqui o verso. Olha o que Jesus falou. O que está escrito aí, Gil? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tá aí. Então, a Bíblia, ela se auto-explica. É só a gente trabalhar um pouquinho e a gente vai entendê-la, né? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, né? Que mandamentos são estes? É o decálogo? É, mas não é só isso, né? Tem outros tantos mandamentos, né? Como de saúde, é, enfim, vai aí, a gente vai estudar isso para frente. Eu não quero também ficar me aprofundando, até mesmo porque o nosso horário de hoje ele está se findando. Eu espero nesses textos, né? É lógico, é, a Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria, né? E o assunto é relevante, poderíamos ficar aqui ainda mais tempo, mas eu creio que esses versos e tudo que nós falamos até agora deu para ter um vislumbre do que é esse novo céu e essa nova terra, da beleza que vai ser isso, do que está preparado para você e para mim, e está aqui as prerrogativas para aqueles que vão herdar. Não é que vão herdar porque agiram assim, mas é que porque agiram assim vão acabar herdando, né? É, porque se transformaram ainda nesse processo aqui dessa vida, que aqui é um processo que nós passamos, e esse processo fez a diferença de nos preparar para viver essa eternidade ao lado de Cristo Jesus. Que eu e você possamos efetivamente estar preparados para efetivamente viver esta promessa e vivenciar com os nossos próprios olhos com o nosso próprio ser. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, a minha extrema gratidão a todos que participaram, que ficaram até aqui. Você que está no YouTube aí, muito obrigado. Né? Você, Drica, que conduziu, você, Gil, que nos deu apoio aqui também. Muito obrigado a Bem, todos vocês pela decisão de hoje, dar essa oportunidade para o Senhor falar mais uma vez ao nosso coração e nos preparar para esse novo céu e essa nova terra. Amém? Vou convidar aqueles que puderem fechar seus olhos e nós vamos orar aqui para finalizar esse momento. Querido Deus e bom Pai, nós te louvamos, Pai querido, por essa linda oportunidade que tivemos nesta noite de estudar e abrir a tua palavra e dela ver textos maravilhosos que confirmam, Pai querido, a promessa que o Senhor fez e que certamente nesta noite nos motivou a continuar trilhando esse caminho, buscando, Pai querido, aprimorarmos o nosso ser e andarmos nos teus caminhos. E muitas vezes, talvez, assim como eu, meus irmãos, tenham talvez tropeçado aqui e ali, que o Senhor possa nos perdoar, Pai querido. Que o Senhor possa nos colocar novamente nos trilhos, nos momentos em que deslizamos, mas que possamos voltar para os teus caminhos e possamos trilhar, Pai querido, até que Cristo volte e então cumpra o que hoje é promessa, acabe se tornando uma realidade para todos nós. Nesta oração, finalizando aqui este momento, eu quero mais uma vez reforçar aqui dois pedidos muito especiais, Pai querido. Um é sobre esta pessoa que está passando por um momento tão terrível em sua vida, que no seu coração chega a brotar o desejo de talvez tirá-la de si mesmo. Pai querido, o Senhor é doador da vida e o Senhor é um braço forte que sempre é estendido a esta terra para amparar os teus filhos pecadores. Por isso, Pai querido, nós clamamos juntos nesta oração que o Senhor estenda os seus braços, alcance este coração, acalme esse ser, para que ele possa refletir e possa buscar uma alternativa diferente do que ele está imaginando, para que ele possa efetivamente resolver o seu problema e possa novamente ter a alegria de viver.
Também intercedo pela nossa querida Elisa, Pai querido. O Senhor sabe todas as suas lutas, o seu caminho. O Senhor conduziu até aqui e não temos a dúvida em nenhuma em que o Senhor vai terminar a obra que um dia o Senhor começou. Por isso, nos ajuda aqui, Pai querido, a tocar também na sua vida para que ela tenha uma melhor qualidade através da sua alimentação. De alguma maneira, Pai querido, haja e traga esses recursos para que ela viva ainda mais plena esta vida que o Senhor concedeu a ela. Abençoa todos os lares aqui representados, a cada um dos teus filhos, que nesta noite, Pai querido, separaram esse momento especial das suas vidas para estudar a tua palavra. Aqueles que não puderam, alcança da mesma forma. Coloca sobre eles o teu Santo Espírito. Coloca sobre eles a tua mão restauradora e perdoadora sobre todos nós. É o que eu te peço por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado a todos mais uma vez. Uma boa noite. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Vou lhe contar o meu segredo, que é o caminho pra você se encontrar. Este segredo tem um nome, é Jesus Senhor, o sustentador. Como dou valor pro seu amor. É tão comum saber de alguém sem paz. Fica o pobre e não sabe o que faz. Moderno ou antigo, procura um amigo, alguma coisa que lhes dê motivação. Não são jornais que vão te animar. São as roupas novas que vão te alegrar. Fazer uma oração, oferecer perdão, fazer o bem, obedecer a Deus então. Vou lhe contar o meu segredo, que é o caminho pra você se encontrar. Este segredo tem um nome, é Jesus Senhor, o sustentador. Como dou valor pro seu amor. Preste atenção ao mundo atual e pense bem se ele vai melhorar. Então